Gravação iniciada. Então, pessoal, retomando a nossa sessão de julgamento do dia 2 de setembro de 2020, período da manhã, retornando aqui do nosso intervalo, da primeira turma da terceira Câmara da segunda sessão do CAF, presentes os conselheiros João Maurício Vital, Wesley Rocha, Kleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo César Macedo Pessoa, Letícia Lacerda de Castro, Maurício Dauri Tim do Vale e Sheila Aires Cartacho Gomes. Antes de irmos ao intervalo, nós tínhamos iniciado a discussão do processo da pauta, o item 43, Luiz de França. Ele havia saído com vista em mesa e, após o intervalo, creio que a gente já terá condições de apreciar esse processo. Eu vou passar a palavra para o doutor João Maurício. Eu entendo que o voto está perfeito e acabado, eu concordo com a relatora que está tudo decaído, e eu faço eu me fundo nas palavras do auditor fiscal, no relatório fiscal na folha 13, que ele diz claramente, no encerramento da obra, daí a irregularidade que motivou o lançamento, no encerramento da obra, entretanto, o contribuinte em desacordo com a legislação previdenciária efetuou 6 inscrições de matrículas. Matrícula 6, números tais, individualizando uma matrícula para cada casa construída no terreno, fracionando o projeto, e em seguida efetuou os recolhimentos para a regularização destas matrículas, fracionadas, daí a irregularidade. Ora, então está claro que quando ele abriu essas matrículas 6 e efetuou o recolhimento, ainda que irregular, isso aconteceu em 98, embora isso não seja dito aqui, mas quando você vai lá no recolhimento está 98, e a data da abertura da matrícula 6 também é 98, significa que ele havia concluído a obra em 98. E quando você verifica também nos autos as matrículas do cartório que o contribuinte apresentou, do desdobro da área maior, em cada matrícula de cada casa, também a gente verifica que se deu em 7 de 98. Então, para mim, não tem dúvida de que a obra foi concluída em 98. Certinho. Aí também tem as certidões, né, da prefeitura que atestam a questão do IPTU naquela época, já na metragem dessas casas. Eu também entendo que está decaído o crédito tributário. Então, vou colocar em votação. Então, dar provimento ao recurso para reconhecer a decadência do crédito do lançamento tributário. Doutor João, como vota? Eu parabenizo aqui a relatora e acompanho, está perfeito o voto. Acho que não tem que fazer qualquer alteração, doutor Luiz. Doutor Wesley? Eu acompanho a relatora. Doutor Kleber? Acompanho a relatora. Doutora Fernanda? Acompanho a relatora. Doutor Paulo? Acompanho a relatora. Doutor Maurício? Acompanho. Eu também acompanho. Acordam os membros do colegiado por unanimidade. Essa água deu vontade, viu? Com esse gelo aí. Jesus. Por unanimidade de votos. Em dar provimento ao recurso para reconhecer a decadência do crédito do lançamento. Isso foi o item 43. Isso. 44, doutora Letícia, União Catarinense de Educação. Trata-se de recurso voluntário por obrigação acessória. Foi aplicada uma multa porque a recorrente teria deixado de prestar informações da forma que solicitada pelo fisco. Foi por um meio digital de sua contabilidade e da folha de pagamento, referente aos períodos de 2002 a 2006. Eu citei o fundamento legal da obrigação acessória. Foi aplicada a multa, o fundamento também foi indicado no relatório. Interposto recurso voluntário em que se sustenta, em síntese, o cerceamento de defesa pelo indeferimento da perícia. No mérito, a improcedência do lançamento, desde que o auto de infração se fundou em inconsistência dos arquivos digitais entregues, inexistindo lei formal e materialmente que tipifique esse dever e atribui a multa pela sua ocorrência.
Assim, a legalidade restou violada, na medida em que não existe lei, mais uma vez, ela repete, a recorrente repete esses fundamentos. Nesse sentido, que é certo, cita esse artigo aqui, 8º, da Lei 10.666, trata do processamento eletrônico de dados. Entretanto, a empresa está obrigada a arquivar e a conservar, não estando, por óbvio, obrigada a entregar os documentos. É a lógica da defesa dela. Ela fala que entregou em tempo hábil os arquivos digitais, embora com supostas inconsistências. Ela refuta o acórdão recorrido, pois o contribuinte não está obrigado a apresentar informações em meios digitais. E de uma forma deselegante, ela completa seu raciocínio que se faltam auditores fiscais, que se abram novos concursos públicos, mas não se queira obrigar o próprio particular a substituir o agente em suas atribuições legais. Eu afasto o cerceamento de defesa, que inexiste no recurso voluntário qualquer enfrentamento objetivo quanto à ausência de insubsistência dos arquivos digitais entregues à fiscalização. Ao revés, a tese defensiva sustenta-se basicamente na ausência da obrigatoriedade de sua entrega, sendo suficiente aquela feita em tese da forma física. A rigor, deixou de especificar ou defender porque estão corretas as informações constantes do arquivo digital, não se figurando razoável o deferimento de uma perícia pautada em alegações genéricas. Nesse sentido, inclusive, é o entendimento do acórdão cujas razões adoto. Eu peço desculpa por essa configuração, eu estou tentando ajeitar depois. Quanto aos fundamentos de que a exigência da entrega dos arquivos de forma digital não encontra amparo no princípio da legalidade, adota as razões do acórdão recorrido por, de forma conclusiva, explicitar a obrigatoriedade e regularidade da exigência da fiscalização com fundamento no artigo 57. Eu adotei porque o acórdão, ele citou não só a questão da empresa utilizar o sistema de processamento eletrônico, como também a obrigatoriedade legal de o documento que a autoridade fiscal solicitar dever ser entregue pela mesma. Então, eu citei os fundamentos do acórdão recorrido, porque são conclusivos nesse sentido. Por fim, ressalto que a própria recorrente reconhece a obrigatoriedade de arquivar e conservar os arquivos digitais, afigurando-se irrazoável sua afirmativa de que não estaria obrigada a fornecê-los à fiscalização. Não se trata de obrigar o próprio particular a substituir o agente em suas atribuições legais, mas de cumprimento da lei, a qual, reitera-se, exige do contribuinte a apresentação da documentação na forma que solicitada. Então, eu rejeito a preliminar suscitada e voto por negar provimento ao recurso. Ok. Ele entregou na forma física e o fiscal falou que deveria ser digital. Estava obrigado a isso. Só que é em controvérsia a inconsistência desses arquivos digitais. Sim. Alguém tem algum questionamento? Eu vou colocar em votação, então. Ficou bem claro para mim, o voto está muito bem feito, doutora Letícia, parabéns pelo voto, está bem clara a questão da obrigação que ele tinha de fazer a apresentação nesses formatos e da forma correta. Eu vou colocar em votação. Doutor João, como vota? Acompanho. Doutor Wesley? Acompanho. Doutor Kleber? Acompanho. Doutora Fernanda? Acompanho. Doutor Paulo? Acompanho. Doutor Maurício? Também acompanho. Eu também acompanho. Então, item 44, acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar e negar provimento ao recurso. Item 45, também da doutora Letícia, Aliança Transportes Limitada. Aqui nós estamos também
num recurso pelo lançamento de multa por violação de obrigação acessória. A fiscalização intimou a recorrente para apresentar livro diário, dentre vários documentos, o livro diário que é a autuação por não ter sido entregue. O livro diário do período de janeiro de 2000 a dezembro de 2003. Não entregue, eu tenho que melhorar aqui, a fiscalização caracterizou tal fato como a infração no artigo indicado com a aplicação da multa. Foi apresentada a impugnação em que a recorrente alegou que, por estar submetida ao regime de tributação do lucro presumido, estaria dispensada da escrituração do livro diário. Os autos foram para diligência. E as folhas 148 consta a informação da autoridade fiscal no sentido de que a empresa efetivamente é optante pelo regime de tributação do lucro presumido. Entretanto, não lhe foi apresentado o livro caixa, o qual estaria obrigado a manter escriturado. Porque foi requerido, eu também vou alterar aqui, mas eu estou me lembrando bem do processo, foi requerido expressamente da empresa, no momento posterior, o livro caixa. Se ela não está obrigada a apresentar o livro diário, igual eu vou fundamentar adiante, ela deveria apresentar este livro. Foi apresentado o recurso em que se sustenta a inexigibilidade da apresentação do livro diário, sendo que não apresentou o livro caixa durante a fiscalização, mas esse documento não teria sido requisitado. Ilegalidade da imposição da multa, por embasar em decreto e não em lei, e refuta o valor da multa por contrariar os critérios legais. Não tem preliminar. Quanto à primeira matéria de mérito, é de se ressaltar que a folha 6 dos autos consta intimação para apresentação de vários documentos, dentre eles o livro Razão e Diário. Com efeito, no contexto da fiscalização, a recorrente, optando pelo regime de tributação do lucro presumido, não estava obrigada à escrituração do livro diário, desde que, transcreva o artigo 225, a escrituração do livro caixa e do livro de registro de inventário, desde que seja mantida essa escrituração do caixa e do inventário. Após postos autos à diligência, foi expedido mandado de procedimento fiscal, em que se requereu expressamente da recorrente o livro caixa, declarações de imposto de renda pessoa jurídica ou de PJ e o livro de registro de inventário. Apenas o imposto e o DIPJ foram apresentadas, folhas 32. As folhas 148, a autoridade fez as seguintes declarações, que em cumprimento ao mandado de procedimento fiscal, solicitamos os documentos, objetos da impugnação, aí é um ponto sensível, que depois eu poderia debater melhor, né, que foi após a impugnação que foi feita essa diligência, pedindo expressamente esses livros caixas e essas declarações. E que nunca foi apresentado. Mesmo após a diligência, ele não foi apresentado, o livro solicitado. Por ocasião da ação fiscal, tomamos conhecimento de que a empresa era optante pelo lucro presumido em razão de incluir-se na posição de pequena e média empresa. Todavia, exatamente em razão de não ter o livro caixa, que substituiria o livro diário, é que foi lavrado o referido auto de infração. Sobre a aplicação da multa, entende que foi aplicada corretamente. Portanto, não procedem as alegações da recorrente. De fato, há dispensa da escrituração do livro diário. Todavia, se o contribuinte utiliza-se dessa faculdade, o que é uma dispensa, né, impor-se-ia apresentar o livro caixa e registro de inventário, os quais se afiguram
em condicionantes para a dispensa do livro diário. Ademais, no momento em que requisitados expressamente, por ocasião da diligência fiscal, a recorrente ouvidou-se representado. Quanto à violação ao princípio da legalidade, outro sim, sem razão a recorrente. Ora, justamente nos estritos comandos normativos que a autorização fiscal se pautou. A caracterização da infração aparou-se na Lei 8.212, sendo que a mensuração foi materializada a par do regulamento consoante autorizada pela lei formal e materialmente editada. Por fim, em relação ao cálculo da multa, por anuir aos fundamentos do acórdão recorrido, a eles me reporto, nos termos do artigo 57, parágrafo 3º. Então, eu voto por negar provimento ao recurso. Ficou claro? Sim, tá claro. Doutor João, o senhor quer falar? Só fazendo um destaque, aproveitando o voto, aliás, o voto muito claro da relatora, com o qual concordo inteiramente, é que há uma certa confusão, no caso de empresas optantes pelo lucro presumido, entre o que é uma exigência de natureza fiscal e o que é uma exigência de natureza mercantil. A escrituração do livro diário, ela é obrigatória para todas as sociedades empresárias, independente do regime de tributação que ela opte, inclusive empresas do lucro presumido, e isso está, além de estar no Código Civil, também tem um decreto-lei que está em vigor, que é o Decreto-Lei 486, que trata especificamente da escrituração do diário, do livro diário. Então, não tem dúvida de que o empresário tem que manter sua escrituração mercantil regular. Há algumas exceções no caso de MEI. Mesmo assim, como disse a relatora, tem que manter os registros auxiliares, esses sim obrigatórios em qualquer circunstância. Então, apesar de a legislação fiscal não exigir, no caso do lucro presumido, que se mantenha, que se apure o resultado para efeito de tributação, ou seja, ele não tem que utilizar essa sua escrituração mercantil, apurar lucro, para poder identificar a base tributável, porque presume-se o lucro e dali se tributa. Então, apesar de a legislação fiscal eximir o contribuinte de comprovar o lucro para efeito de tributação, adotando uma modalidade presumida e simplificada, isso não quer dizer que, por outras razões, ele não tenha que ter escrituração mercantil. Ele tem que ter, sim. Então, não há descabimento, não haveria descabimento na exigência da apresentação do livro diário, porque a legislação civil e a legislação mercantil obriga ele a mantê-lo. Então, o fiscal poderia. O que ele não poderia, e aí sim, e sendo uma empresa optante pelo lucro presumido, tributar com base no livro diário. Ele poderia exigir o livro diário, por exemplo, para comprovar um outro tipo de fato, comprovar um pagamento feito a uma outra empresa, por exemplo. Ele poderia exigir o livro diário. O que não vem nem ao caso, porque eu concordo com a relatora, que ele também exigiu o livro caixa, que esse é inconteste. Então, só por isso já se manteria a multa. Eu só estou fazendo um destaque que o fato de ser optante pelo lucro presumido não desobriga uma empresa de manter a sua escrituração mercantil em dia, inclusive com a escrituração do livro diário. E que poderia ser exigido pelo fisco, não poderia ser utilizado para tributar com base na tributação do lucro real, apurando seu resultado contábil, porque ele é uma empresa tributada com base no lucro presumido, mas poderia ser exigido porque é um documento de escrituração obrigatória. E eu acompanho a relatora. Ok. Doutor Wesley? Eu acompanho a relatora. Doutor Kleber? Acompanho a relatora. Doutora Fernanda? Acompanho. Doutor Paulo? Acompanho. Doutor Maurício? Acompanho. Eu também acompanho. Então, acordo os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso. Esse foi o item 45. Itens 46, 47 e 48
foram retirados de pauta por solicitação da PGFN. Havia um pedido de sustentação oral, mas pela retirada de pauta não vai acontecer. Em relação à pauta, nós vamos adentrar na pauta da manhã agora, item 49, do Dr. João, relatoria do Dr. João Maurício, e do TOS de representações comerciais. Ele é paradigma para os itens 50, 51 e 52. Muito bem. Eu recebi vários processos dessa matéria, então a gente vai julgar esse aqui primeiro, mas também tem uns outros processos que a matéria é a mesma. É multa por atraso da entrega de GFIP, atraso na entrega da GFIP, de janeiro a dezembro de 2010, que foram entregues em 2014, bastante atrasado. O lançamento foi impugnado, a impugnação foi considerada improcedente, teve recurso voluntário, em que se alegou que eram comuns erros de transmissão de GFIP e que causava falsas pendências impeditivas de certidão, de emissão de certidão negativa, e em razão disso, inclusive por orientações de agentes da Receita, as GFIPs eram novamente transmitidas e que a Receita nunca havia cobrado multa por esses fatos. Que a Lei 13.097 promoveu a anistia das multas em questão e que há discussões no Parlamento para conceder nova anistia. Então, esse é o recurso. É tempestivo, eu conheço apenas da questão relacionada à suposta orientação fornecida por agentes do fisco para que as GFIP fossem apresentadas fora do prazo, que é a única alegação do recurso que também consta da impugnação. Quanto às discussões havidas no Parlamento, isso não é argumento jurídico, está discutindo um projeto de lei lá, não é nenhum argumento que pode ser invocado. Quanto à matéria conhecida, não há como dar provimento ao recurso. Entendo ser improvável que o servidor público tenha orientado o contribuinte a entregar a GFIP fora do prazo como forma de contornar eventual erro de sistema e sanear a situação fiscal, de modo a permitir-lhe obter certidão negativa. Mas, ainda que isso houvesse ocorrido, a alegação carece de provas. A verdade dos autos é que foram entregues GFIP a destempo, o que implica na ocorrência do fato gerador da multa aplicada, não sendo possível afastá-la apenas com meras alegações, e assim eu voto por negar provimento. Eu conheço em parte, porque eu não conheço da questão da orientação, conheço só da orientação dada pelos agentes públicos, porque a outra questão não foi impugnada, e nego provimento ao recurso. A outra questão não impugnada é da anistia da multa, com base na Lei 13.097. Algum questionamento? É aqueles de atraso de GFIP, que o Paulo fez um monte, né, da vez passada, né, tinha uns 30 processos. Doutor Wesley, como vota? Eu acompanho, presidente. Doutor Kleber? Acompanho. Doutora Fernanda? Acompanho. Doutor Paulo? Acompanho. Doutora Letícia? Acompanho. Doutor Maurício? Acompanho. Eu também acompanho. Então, acordo aos membros do colegiado, por unanimidade de votos, sem conhecerem parte do recurso, conhecendo apenas da questão relacionada a erro de orientação por parte dos agentes públicos e negar-lhe provimento. Então, vai ser a mesma decisão para o item 50, 51 e 52. Indo para o 53 também do doutor João. Não, 53 também não. Essa decisão vai para o 53 também. 54, doutor João. Aparecido Augusto Mengue. Aparecido, e a decisão é Aparecida. É parecida. Deixa eu ver só o que muda. Muda o período. As GFIPs são de 2009. 1 de 2009 a 6 de 2009 foram entregues em 7 de 2009. As de 7 de 2009 a 9 de 2009 foi entregue em 10 de 2009, a de 10 de 2009 foi entregue em 2013, a de 12 de 2009 foi entregue em 2010, janeiro de 2010. A impugnação foi considerada improcedente, manejou-se recurso voluntário, que alegou a entrega espontânea das declarações afastaria a penalidade,
que o artigo 55 da Lei 123 determina que a fiscalização seja orientadora e deva visitar 2 vezes o contribuinte para só então lavrar auto de infração por descumprimento de obrigação acessória. Que o lançamento é improcedente porque haveria previsão legal de dispensa da entrega da GFIP em caso de ausência de fato gerador. Que, eventualmente, a penalidade deve ser reduzida em face do princípio constitucional da vedação ao confisco. Eu conheço do recurso apenas da questão pré-questionada, que foi o afastamento da multa em face da entrega espontânea de declarações. Então, essa foi a única questão que foi pré-questionada, nos termos do artigo 472 da IN tal, artigo 138 do CTN. Os demais questionamentos são preclusos, pois não constaram da impugnação. Aliás, a impugnação se resume a apenas um parágrafo, que está aí descrito. Denúncia espontânea. O requerente alegou que, por haver apresentado espontaneamente as declarações, seria incidido da hipótese do artigo 472 da IN 971, afastando a penalidade. O acordo recorrido analisou a matéria e asseverou que, desse dispositivo, considera-se denúncia espontânea o procedimento adotado pelo infrator, que regulariza a situação que tenha configurado a infração. Entretanto, no caso da entrega em atraso de declaração, a infração é justamente essa, entrega fora do prazo, não havendo meios para sanar a infração, de forma que nunca poderia ser configurada a denúncia espontânea. Correta a análise do colegiado da qual, pois a ocorrência do fato gerador da exação sobre o julgamento foi justamente a entrega de declarações a destempo, e essa hipótese, como bem determina a súmula 49, não configura denúncia espontânea. Eu cito a súmula. Nego provimento ao recurso. Ok. Algum questionamento? O contribuinte fez uma confusão porque havia a possibilidade de denúncia espontânea se ele não... se havia um erro e ele apresentou a declaração tempestivamente para sanar o erro, aquele erro havido, não a ausência da declaração em si, mas aquele erro poderia ser sanado. Aqui não, aqui o erro é justamente a falta de apresentar a declaração. Ok. Dr. Wesley, como vota? Eu acompanho. Dr. Kleber? Acompanho. Doutora Fernanda? Acompanho, mas só uma dúvida. Quanto às questões estarem preclusas, não chegaram nem a ser analisadas em sede de recurso? O senhor entendeu que estavam preclusas e analisadas? Não, eu só analisei a questão que ele trouxe na impugnação, e a impugnação dele tem um parágrafo, eu até transcrevi. Então, tudo mais eu não posso analisar, porque está precluso, não é matéria de ordem pública. Ele alegou, está aqui no relatório, ele alegou, e portanto eu considerei precluso. Alegou que o artigo 55 da Lei Complementar 123 determina que a fiscalização seja orientadora e só possa lavrar o auto de infração depois de 2 vezes antes lá no estabelecimento. Que o lançamento é improcedente porque haveria dispensa legal, segundo ele, de apresentação de GFIP no caso de ausência de fato gerador. Isso não estava na impugnação. E também isso não é verdade. Se eu fosse enfrentar as matérias, eu negaria provimento, mas eu nem estou conhecendo. E que a penalidade deveria ser reduzida em face do não confisco. Não, tudo bem, é porque às vezes quando, em que pese a preclusão, né, às vezes quando em sede de recurso voluntário, eu vejo, por exemplo, que teve o apoio de um advogado e na impugnação, sei lá, era o próprio contribuinte, que em sede de recurso, um advogado, e aí trouxe fatos relevantes, eu até analiso pela questão do princípio da verdade material, mas nesse caso, não, eu acompanho o senhor sim. O risco de se analisar uma matéria dessa é você suprimir a instância. Supressão de instância, exatamente. Você vai analisar uma matéria que a primeira instância não analisou. Mas se eu achar que for realmente esclarecer, ou então posso até determinar que volte, mas eu já analisei algumas vezes. Mas enfim, nesse caso eu vou acompanhar o relator. Doutor Paulo? Acompanho o relator. Doutora Letícia? Acompanho. Doutor Maurício? Acompanho. Eu também acompanho. Então, acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecerem parte do recurso, não conhecendo as matérias preclusas, e negar-lhe provimento. Esse foi o item 54. 55, também doutor João Gislene Rodrigues. Esse
pela emenda aqui, parece que tem mais matérias, vamos ver. É também multa por atraso da entrega de GFIP, relativa a 2010. A impugnação foi considerada improcedente. No recurso, alegou a ocorrência da prescrição. A entrega espontânea das declarações afastaria a aplicação de penalidade. A Lei 13.097 concedeu anistia às multas. O artigo 138 do CTN e a IN 971 excluem a responsabilidade no caso de denúncia espontânea. As declarações foram entregues antes de qualquer intimação do fisco, o que seria requisito para a aplicação da multa. O artigo 38b da Lei Complementar 123 determina a redução das multas para microempresas. Vamos lá. Decadência e prescrição. O recorrente alegou que o débito estaria extinto e faz a prescrição. Pela argumentação, presume-se que o recorrente tenha, na verdade, se referido à decadência. Em face do princípio da fungibilidade, admito que a decadência também tenha sido arguída. De todo modo, nenhum dos dois institutos se aplica. Quanto à decadência, observo que o lançamento foi consumado em dezembro de 2015, assim, consciência do sujeito passivo. As GFIP foram apresentadas extemporaneamente em 2011, eu estou indicando as folhas, nos termos do que consta do artigo 173, inciso 1º, prazo para a constituição do crédito tributário é de 5 anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte, poderia ter sido efetuado o lançamento, portanto, o prazo decadencial expiraria em 31 de 12 de 2016. Então, está afastada a decadência. Quanto à prescrição, nos termos do artigo 174, o prazo prescricional somente começará a contar a partir da constituição definitiva do crédito tributário, o que sequer ocorreu, porquanto a matéria ainda está em fase de litígio administrativo, afasta, então, a prescrição. Da denúncia espontânea, como estabelece a súmula CARF 99, a denúncia espontânea prevista no artigo 138 não alcança a penalidade decorrente do atraso da entrega da declaração. Quanto à anistia, o recorrente alega que teria sido beneficiado pelas anistias dos artigos 48 e 49 da Lei 13.097, que eu cito aí. Em relação ao artigo 48, percebe-se que o lançamento considerou apenas GFIP que tiveram valores declarados, que correspondem à base de cálculo da multa. Quanto ao artigo 49, todas as declarações extemporâneas foram apresentadas após o último dia do mês seguinte ao previsto para a respectiva entrega, como facilmente se verifica no lançamento, na folha 10. Portanto, nenhuma das duas hipóteses de anistia aproveita ao recorrente. Nego o provimento também. Falta de intimação prévia. O recorrente alegou que, a teor do artigo 32A da Lei 8.212, a multa somente poderia ter sido aplicada após a intimação do sujeito passivo para a apresentação das declarações. Sobre a questão assim se pronunciou o acordo recorrido, eu cito aqui, não vejo como reparar o acordo recorrido nessa matéria, eis que o artigo 32A assim estatuía. O contribuinte que deixar de apresentar a declaração, GFIP, no prazo fixado, ou apresentar correções ou omissões, será intimado a apresentá-la ou a prestar esclarecimentos. Isso é sujeitar-se às seguintes multas. Isso fala quais são as multas. Como facilmente se observa na redação do dispositivo legal, o descumprimento da obrigação acessória oportunamente tinha duas consequências que eram independentes: a intimação do contribuinte e a aplicação da multa. Em nenhum momento o artigo condicionou a aplicação da multa à prévia intimação para regularizar a situação. Então, eu nego o provimento na matéria. Redução da multa. Ele alegou que, com base no 38B da Lei Complementar 123, teria direito à redução da multa por ele ser uma microempresa. Eu cito aqui o dispositivo invocado. Ocorre que o recorrente não percebeu que a redução da multa somente seria aplicada se optasse por pagá-la dentro do prazo de 30 dias contados da notificação, como consta do inciso 2º do parágrafo único da norma invocada. Ao optar por impugnar o lançamento, deixou de fazer jus à redução, cuja proposta é exatamente evitar o contencioso, como ocorre, por exemplo, nos casos de redução de multa para parcelamento de débitos. Então, também nego o provimento na matéria. Afasta a decadência e a prescrição e nego o provimento ao recurso. Ok. Algum questionamento? Fernanda? Quer falar? Não, é porque minha boca é do House mesmo. É que você deu uma respirada funda, eu falei, acho que ela vai falar alguma coisa. É da bala. Do House.
Deve estar quente aí, né, Fernanda? Você está só no gelo e no house? Eu vou colocar em votação, então. Doutor Wesley, como vota? Eu vou acompanhar o relator, João. Eu só acho que a questão da fungibilidade seria aplicada em outra situação. Acho que isso aí seria mais o princípio da informalidade, não? Porque como ele não trouxe a decadência no recurso e chamou isso de prescrição, e embora a argumentação trate de decadência, ele cita até o artigo 150. Eu entendi, só eu acho que, sei lá, seria mais adequado talvez usar só... Porque o princípio da fungibilidade seria para, tipo, receber um recurso trocado, alguma coisa nesse sentido. Entendeu? O princípio diz da finalidade, né? Ou seja, você tem que atentar à finalidade. Acho que a finalidade, seria. Finalidade, essa é a questão do princípio da fungibilidade. Temos aí um doutor Maurício pode esclarecer melhor, mas eu tenho a impressão que o princípio da fungibilidade trata da finalidade do ato. Se a finalidade daquele recurso era questionar a decadência, embora ele tenha chamado isso de prescrição, mas tenha fundamentado como se decadência fosse, acho que tem que observar o fim, né? O fim dele. A essência. Eu ainda sigo o critério do CPC, mas ok, eu acompanho o relator. Doutor Kleber? Acompanho o relator. Doutora Fernanda? Eu acompanho o relator. Doutor Paulo? Acompanho o relator. Doutora Letícia? Acompanho. Doutor Maurício? Eu acompanho. Eu também acompanho. Eu pensava também que era fungibilidade. Assim, eu penso também da mesma forma. Mas, enfim, eu acompanho. Da forma como o relator colocou mesmo. Acórdão, então ficou a Gislene, né? Então, a Gislene já foi. Esse foi a Gislene. Esse é a Gislene, verdade, tá aqui. A Gislene ficou... Acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em afastar a decadência e a prescrição e negar provimento ao recurso. O próximo é o 56, João Soares de Almeida. Também é a mesma matéria. Atrás da entrega... Doutor Paulo, eu te invejei tanto quando o senhor relatou esse lote de multa por atraso, que veio um para mim, que beleza. Vamos lá. Trata-se de lançamento de multa por atraso de GFIP, ano calendário 2010. A impugnação foi considerada improcedente. No recurso ele alegou ocorrência de decadência e prescrição, a entrega espontânea afastaria a aplicação da penalidade, a Lei 13.097 concedeu anistia, o artigo 138 e a IN 971 exclui a responsabilidade no caso de denúncia espontânea, e esse é o relatório. Bom, decadência e prescrição, o requerente alegou que o débito teria sido extinto em fase da decadência ou da prescrição. Quanto à decadência, observo que o lançamento foi consumado em 11 de 2015, sujeito passivo, paciente sujeito passivo, a GFIP foram apresentadas extemporaneamente em 2011, portanto, não está decaído, porque decairia em 2016. Ao meu ver, o acordo requerente está equivocado quanto à contagem do prazo decadencial. Eis que o fato gerador da exação é a entrega da declaração fora do prazo. O momento da ocorrência desse fato é, sem dúvida, a data da apresentação a destempo das declarações, que foi 2011, e não a data que deveriam ter sido apresentadas. Ainda assim, considerando o critério daquele acordo, o lançamento não estaria decaído. Porque ele analisa a decadência lá sobre esse critério aqui, que ao meu ver está errado. Mas mesmo assim não estaria decaído. Quanto à prescrição, não se aplica a prescrição, porque o lançamento não está definitivamente constituído, então nem começou a contar o prazo prescricional. Denúncia espontânea, aplica a súmula CARF 99, e a anistia também, aqui é o mesmo caso que a gente viu. Ocorre que todas as declarações extemporâneas foram apresentadas após o último dia do mês seguinte ao previsto para entrega, excluindo a hipótese de anistia do artigo 49. Então, afasta a decadência e nega o provimento ao recurso. Aqui, a decadência e a prescrição, né? Passar a decadência e a prescrição... Ah, não, já está. Já está. Desculpa.
Afastando a decadência da prescrição e negar provimento ao recurso. Ok, algum questionamento? Maurício, esse é o lote dos sonhos, tá? Todo mundo quer pegar esse lote de atraso na GFIP. Você reza para o seu primeiro lote ser um desses. Como vota, doutor Wesley? Eu acompanho, presidente. Doutor Kleber? Acompanho. Doutora Fernanda? Acompanho. Doutor Paulo? Acompanho. Doutora Letícia? Acompanho. Doutor Maurício? Eu também acompanho. E aqui eu lembrei da Fabiana, TMJ, né? Era? Por que a gente não pode usar o TMJ no virtual, mas tudo bem. Pois é. Tem que manter toda... Gravado. Doutor João. Bom, aqui não muda muito em relação ao último processo, os argumentos são os mesmos, não tem a decadência, eu cito aqui, também, por acaso, os fatos geradores são dos mesmos períodos, não está decaído, também não tem prescrição, ele também alega prescrição, acho que inclusive foi o mesmo advogado, se não me engano, foi o mesmo advogado, porque é o mesmo teor do recurso. E, enfim, eu estou afastando a decadência da prescrição e negando o provimento. Também não tem anistia, porque ele entregou após o primeiro dia, após o último dia do mês seguinte, então não se aplica a anistia do artigo 49 da Lei 13.097. É idêntica à decisão do processo anterior. Ok, doutor Wesley, como vota? Eu acompanho, presidente. Doutor Kleber? Acompanho. Doutora Fernanda? Acompanho. Doutor Paulo? Acompanho. Doutora Letícia? Acompanho. Doutor Maurício? Eu também acompanho. Então, item 57, acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em afastar a decadência e a prescrição e negar provimento ao recurso. Agora, doutora Fernanda, item 58. Vamos lá. Sociedade Campineira. O item 58 e 59, tá? Vão ser... Deixa eu abrir aqui, mas eu sei de cabeça. Vão ser embargos, tá? Dos dois processos da Campineira que a gente julgou em junho, que foram apostos pela Fazenda, tá? Alegando obscuridade e contradição. Estou abrindo 58 e 59 vão ser iguais, tá? Acredito que... eu estou abrindo no... Deixa eu abrir no local. Os dois estão aí na pasta, correto? Eu mandei para vocês, não sei se vocês já viram, eu mandei os dois processos da Campineira já no grupo, vocês viram? Sim, tá aqui. Pronto, estou abrindo aqui. Eu só não consigo abrir no grupo. É porque consegue, quando abrir, acho que dá para baixar pro local. Mas é porque eu não estou usando o Chrome, né? Eu estou usando o Chrome para o Jitsi, aí eu estou filmando, aí eu não posso abrir. Entendi. Tá, vamos lá. Trata-se de embargo de declaração. Vou começar, tá? Trata-se de embargo de declaração apostos pela Fazenda em face do acórdão tal, proferido pela turma em sessão tal. Aí tem decisão judicial transitada em julgado, aplicação, uma vez transitada em julgado a ação judicial, devem ser cumpridos os seus ditames em máxima consonância com o texto decisório. A parte dispositiva foi assim redigida. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso voluntário, RE tal, nos termos do artigo 62 RICAF. O processo foi encaminhado à PGFN, apresentou embargos tempestivos, alega a ementa do acórdão embargado consignou o provimento do acórdão em decorrência de ação judicial transitada e julgado em favor do contribuinte, contradizendo o registrado na parte dispositiva que foi dado provimento ao recurso voluntário por causa de recurso extraordinário que foi julgado no STF, RE tal, de repercussão geral. Alega também a existência de obscuridade com os seguintes fundamentos. Ademais, temos obscuridade também no voto condutor, que faz menção a uma decisão transitada em julgado de efeito geral que teria sido proferida pelo Supremo, sem que saiba que decisão é essa, já que se este voto condutor estiver invocando o já mencionado RE tal do STF, este
não transitou ainda em julgado, como se pode ver diligenciando no site do Supremo Tribunal Federal. O presente processo versa especialmente, aí boto o trecho. Entendeu-se que assiste razão a embargante, uma vez que a ementa caminha no sentido de existência de decisão judicial transitada em julgado a favor do contribuinte, o que demandaria o não conhecimento do recurso por força da súmula CARF número 1. Por outro lado, restou consignado na parte dispositiva da ementa o provimento do recurso em face do RE tal, em obediência ao artigo 62 do RICARF. Todavia, no voto condutor do acórdão, não restou claro qual decisão que teria transitado em julgado a favor do contribuinte. Adicionalmente, verifica-se que o RE tal não teve trânsito em julgado, uma vez que, conforme pode ser verificado, no site ainda está os embargos opostos pela Procuradoria estão pendentes de análise. Portanto, entende-se que restaram comprovadas a contradição e a obscuridade, e, portanto, foram acolhidos embargos para que sejam sanados os pontos mencionados. Partindo para o meu voto. O presente processo versa especialmente sobre o pagamento das contribuições previdenciárias por entidade alegadamente imune e que sustenta fazer jus à imunidade das contribuições patronais, com base no parágrafo 7º do artigo 95 da Constituição Federal, pois preenche os requisitos da lei complementar e ordinária e judicialmente já conta com o reconhecimento do direito à isenção. De logo, para que fique claro e cristalino, a condução do voto embargado merece trazer à tona o conteúdo dos despachos de devolução feito e assinado pelo CARF, através da Coordenação Geral de Gestão e Julgamento, que consta na folha 683 do presente processo. Vejamos. Copiei um trecho do despacho de devolução, feito e assinado pelo CARF, que consta: considerando que o recurso extraordinário 566622, que tinha como objeto o gozo da imunidade de contribuições sociais previstas no artigo 195 da Constituição, tal, teve seu julgamento final. Eu estou lendo o despacho de devolução. Considerando que naquela oportunidade o ministro Marco Aurélio expediu, em 7 de março, endereçado a este Conselho, determinando sobrestamento do curso dos processos administrativos fiscais, cujo objeto envolvesse requisitos de isenção prescritos na redação então vigente do artigo 55 da 8212. Considerando que, em obediência ao ofício e aguardando o deslinde da questão, já que inexistia trânsito em julgado em face da oposição de partes declaratórias pela PGFN, o CARF manteve os processos sobrestados. E, por fim, considerando que os aludidos embargos declaratórios foram julgados em 18 de 12 de 2009, cuja decisão transcrevo abaixo, entende-se que o julgamento dos processos que abordam a matéria podem, portanto, ser continuados. Este despacho de devolução foi aí na mencionada folha. Eu li o despacho de devolução e segui no meu voto. Pois bem, ao meu ver, o referido despacho assevera claramente que o RS 566622 teve o seu julgamento final. Ora, se julgamento final e trânsito em julgado não são termos que traduzem o entendimento de que não há como mudar a decisão com relação ao tema que for objeto de ampla discussão judicial, fico deveras confusa. Ainda mais que, na minha única possível interpretação da leitura do despacho acima mencionado, curto e bem objetivo, resta claro que se os processos administrativos estavam sobrestados justamente porque havia um possível risco de mudança de entendimento, ainda que mínimo e pouco provável, e posteriormente foi determinado o fim do sobrestamento por entender que havia já uma clara decisão final, deve-se fazer o quê? A não ser julgar com respeito ao entendimento do Supremo Tribunal Federal. Com a máxima vênia, entendo que não há mesmo nenhuma contradição ou obscuridade, eis que o voto foi pautado partindo do pressuposto de que há sim um entendimento consolidado e final com relação ao tema. E este entendimento é oriundo de decisão conclusiva no bojo do tão mencionado RS 566622. No que se refere ao argumento de que a ementa
aduz que há decisão transitada em julgado a favor do contribuinte, mais uma vez com a máxima vênia, ouso discordar. A ementa estabelece que existe decisão judicial final que deve ser aplicada. Não vejo a afirmativa de que se trata de um processo específico para a recorrente. E no que se refere à suposta contradição ou obscuridade, pelo fato de que no voto condutor do acórdão não restou claro qual decisão judicial que teria transitado em julgado a favor do contribuinte, entendo ser uma questão de simples leitura e interpretação de todo o texto escrito, eis que, por inúmeras vezes, deixa-se claro que a decisão é o RS 566-622. Assim como em qualquer outra decisão que vemos diariamente, quando mencionamos por diversas vezes sobre um processo, ou um tribunal, ou um sujeito no decorrer do texto da fundamentação, não se costuma repetir insistentemente o nome, o número a que estamos nos referindo. A todo tempo, o voto condutor, inclusive o despacho de devolução retromencionado, tratou do RE 566-622. Se restou alguma dúvida acerca disso, ratifico mais uma vez que este é a única decisão a que esta relatora se referiu com relação à discussão acerca da imunidade das contribuições patronais. E o único órgão a que esta relatora se referiu para dizer que havia decisão final foi, de fato, o Supremo Tribunal Federal. Por derradeiro, quanto ao argumento de que o RS 566-622 não teve o seu trânsito em julgado, de acordo com a consulta ao sítio do STF, houve a posição de membros de declaração pela Procuradoria, os quais estão pendentes de análise, entendo que, a despeito de tal pendência de formalização de trânsito em julgado, resta definitivo o cerne da discussão. Inclusive, esta foi justamente a razão pela qual o CARF liberou o sobrestamento dos processos e expediu o mencionado despacho. Ora, se agora restar entendido que tal ponto ainda precisa ser definitivo e declarado, transitado em julgado pelo Supremo Tribunal Federal, por qual motivo os processos deixaram de ficar sobrestados e por qual motivo foi feito tal despacho? Nesta senda, entendo que não há contradição ou obscuridade no voto condutor. Ainda assim, com o objetivo de facilitar o entendimento do racional e argumentos dessa relatora, creio que as razões aqui expostas deixam claro de que a decisão judicial a que se refere a todo o tempo é tão somente o RE 566-622. Desta feita, com fulcro nos festejados princípios e baseando-se nas argumentações, entendo que, sanando a suposta contradição e obscuridade, deve ser, aí eu peço ajuda aos senhores, que eu não sei se seria ratificado ou ratificado o acórdão tal para dar provimento ao recurso. Então, só para resumir o que eu coloquei, eu entendo, eu até conversei com a Sheila sobre esses embargos e entendi a lógica, né, do acolhimento dos embargos e do motivo pelo qual a Procuradoria manejou, mas com toda e máxima vênia eu discordo, porque eu coloquei decisão transitada em julgado, não coloquei que era um processo específico a favor do contribuinte. Na verdade, no relatório, o qual repeti da DRJ, eu coloquei que tinha um processo específico do TRF, de lá da contribuinte, mas eu só fiz mencionar isso, assim como o relatório da DRJ mencionou. Mas a todo momento, a única e exclusiva decisão a qual me referi foi ao recurso extraordinário 566-622 do Supremo Tribunal Federal. Então, assim, eu não mencionei nenhuma outra decisão, não mencionei que foi a favor do contribuinte, mencionei que era uma decisão que deveria ser aplicada, inclusive me pautando no despacho feito pelo CARF, cuja folha mencionei, e entendo que se realmente agora for consolidada a interpretação de que não há trânsito em julgado, os processos devem ser sobrestados, porque o motivo pelo qual os processos tinham sido sobrestados é porque não havia decisão definitiva. E o motivo pelo qual, entendo eu, está escrito na devolução, o motivo pelo qual acabou o sobrestamento e determinou o andamento do processo é porque havia uma decisão final acerca do tema. Então, justamente por esse racional, eu discordei dos embargos e não
realmente não os acolhi, mas com toda humildade, gostaria de ouvir a ponderação dos senhores. Aqui, Fernanda, tá meio contraditório, porque você fala no penúltimo parágrafo que você entende que não há contradição ou obscuridade, e lá embaixo você está acolhendo os embargos. Bom, mais uma vez. Não ficou claro se você está acolhendo ou não. Não, eu não, na verdade, assim... Então não é o caso de acolher os embargos, você não está acolhendo. Pode ser. O que eu coloquei, fiz questão de colocar é o seguinte, eu entendo, o meu entendimento pessoal é que não há nenhuma contradição ou obscuridade. Mas eu escrevi aqui, ainda assim, com o objetivo de facilitar, porque assim, o que eu quis dizer foi o seguinte, eu não entendo, eu posso até mudar só a última, no sentido de que não acolho os embargos. Isso. Posso fazer isso tranquilamente. O que eu quis dizer foi o seguinte, eu não entendo que teve nem contradição e nem obscuridade. Para mim, não tem nenhuma. Mas, como o meu objetivo é aclarar, foi o que eu escrevi aqui, como o meu objetivo, ainda assim, com o objetivo de facilitar o entendimento do racional e argumentos dessa relatora, creio que as razões aqui expostas deixam claro que a decisão judicial que se refere a todo o tempo é tão somente o RS 566-22. Então, eu fico na dúvida, por isso que eu estou perguntando. A questão desses embargos é porque foi mencionado esses RS no relatório e no voto, não há menção a essa decisão. Eu não repeti, mas a todo tempo eu falei. Isso. Tanto que ela copiou, a própria PGFIN, ela copiou aqui o momento em que eu coloquei decisão do Supremo, aqui, ó, ela mesma coloca. Ademais, tem obscuridade, porque no momento em que falo decisão transitada ou julgada de efeito geral pelo Superior Tribunal Federal. Aí eu não coloquei 5622, mas foi o que eu disse aqui no meu voto. Sim, eu entendo que quando a gente fala repetidas vezes sobre determinado sujeito, ou sobre determinada decisão, ou sobre determinado objeto, você não precisa ficar repetindo, mas ainda assim, eu coloquei aqui no meu voto que a todo tempo eu falei sobre um único, eu não falei sobre algum outro recurso extraordinário, eu falei único exclusivamente o tempo todo sobre esse tema, sobre este recurso extraordinário, sobre essa decisão. A outra questão que a Procuradoria fala é que pelos andamentos esse RE ainda está pendente de trânsito em julgado, embora seja reconhecida a repercussão geral desse RE, pelos andamentos, ainda não houve trânsito em julgado. Então, eu entendo que tem que ser mudado o despacho. Eu entendo que tem que ser mudado o despacho e o CARF tem que sobrestar o processo. Aí, com toda a vênia, eu entendo que eu tenho uma ressalva. Pode falar, doutor Wesley. Bom, vamos lá. Eu também estou com um processo bem parecido com o seu, viu, Fernando? Acho que o meu já, nem sei se veio para mim, Sheila, tu já fez o despacho de admissibilidade? Eu acho que deve ter ido já. Acho que tinha um seu e um era o seu e o da Fernanda. Acho que deve ter ido. Que eu vi. Tá certo, acho que eu vi. Pois é. O que acontece? Bom, nós temos essa decisão em sede de repercussão geral, desse RE, e aí o STF declarou inconstitucional, né, os incisos 1, 3, 4 e 5, faltando o inciso 2, se eu não me engano. Se não estiver enganado, seria isso. Sobre estes incisos, a declaração de inconstitucionalidade, no meu ponto de vista, teria sido, sim, já transitado e julgado, porque o último recurso feito, aí a gente só buscar lá na tramitação, que são os embargos de declaração opostos pelo próprio contribuinte, se refere ao inciso 2, que trata sobre os CEPAS. Que daí o CEPAS, ele determina lá que, lá pelo artigo 14 do CTN, teria outras obrigações, que é o registro, o cadastro, né, para que fosse uma entidade imune, e aí teria uma avaliação específica do órgão competente. Então, assim, no meu ponto de vista, eu acho que não afeta, inclusive, o seu voto, Fernando, que eu acredito que tem sim que colocar o RE, porque nós somos obrigados pelo RICARF a aplicar imediatamente a repercussão geral. E o julgamento destes embargos que impossibilitou o trânsito em julgado formal de todo o processo, ele trata somente do inciso 2º, que não é o caso, pelo que eu vi, do seu processo. Então, assim, independentemente se vier sido julgado constitucional ou inconstitucional, esse dispositivo do inciso 2º, ele não vai afetar o seu julgamento. Por isso que eu acho que o CARF, inclusive, nesse tipo de interpretação, permitiu os julgamentos desse processo.
Mas talvez não foi tão claro para nós esse envio dessas informações que poderiam aclarar, inclusive, para a própria Procuradoria. Porque se for pegar no processo, não tem embargos da Procuradoria neste caso, tem do contribuinte. Ora, o contribuinte está questionando o porquê que o STF conseguiu fazer, talvez, uma decisão às avessas de declarar inconstitucional 4 incisos de um artigo de uma lei e um inciso não. Então está sendo questionado lá, olha, você declarou inconstitucional todos os outros dispositivos por formalidade de lei. Aí acho que o doutor João lembra disso também, foi ele até que, inclusive, pela formalidade da lei, que não poderia ser por lei ordinária, lei complementar. Mas aí como é que se mantém a constitucionalidade de um inciso que nos outros dispositivos ele diz que o STF disse que é inconstitucional porque não cumpriu a formalidade de lei. Então, assim, ficou meio confuso a declaração desse dos incisos, no caso, pelo STF, e foi por isso que o contribuinte recorreu, ou um dos contribuintes, eu não sei quem são exatamente, dessa decisão. Mas olha só, STF, você está dizendo que é inconstitucional esses dispositivos por declarar a informalidade da lei. Mas está mantendo um com base no quê? E aí está sendo questionado. Mas os outros não foram questionados. Não está na pauta desses embargos o inciso 3, 4, 5, até porque ele ganhou. Ele não vai questionar uma coisa dele. E a Fazenda não opôs esses embargos. Tanto é que nos embargos opostos aqui no CARF, né, e aí no despacho de admissibilidade, a Fazenda não cita que houve interposição, na verdade, oposição de embargos, né? Não houve oposição de embargos. Então, assim, eu acho e acredito que nesse momento poderia, inclusive, superar a oposição de embargos da Fazenda no processo seu, Fernando, informando isso, porque não tem omissão, não tem contradição, e no meu ponto de vista já transitou em julgado o que está sendo questionado no seu processo. Não vai mais alterar. E nós segurarmos isso, no meu entender também, é até ruim para o CARF ficar segurando o processo, sem ter uma determinação do próprio CARF. Então está um pouco confuso em relação a isso, e o CARF poderia até orientar, mas segurar o processo, que tem outros processos na pauta, que inclusive tem até um meu, com a mesma situação, não vejo como adequado para os processos em tramitação. Eu vou passar a palavra para o doutor João, depois o doutor Maurício, depois a doutora Fernanda, aqui pela ordem das mãozinhas aqui, tá? Doutor João. Não, eu não quero nem entrar nesse momento na questão da aplicação da hipótese de suspensão, e se é o caso do inciso primeiro ou inciso segundo que o doutor Wesley falou. Tem uma questão aqui que antecede, que é o seguinte: a relatora não entende que não há vício no acordo embargado. Então, ela contesta o exame de admissibilidade que foi feito pela autoridade competente, que foi a doutora Sheila, que é a presidente da turma. E a gente já teve vários casos desses na turma. Embora não seja tão comum, mas isso acontece. Então, acho que a gente tem que entender primeiro se houve ou não. Porque se entender uma relatora que o acordo não tem a contradição apontada e nem a obscuridade apontada, não tem nem que seguir com discussão. Eu só tenho que resolver isso primeiro. Agora, se entender que tem ou a contradição ou a obscuridade, ou os dois, temos que apontar o que é essa contradição ou essa obscuridade e vamos discutir isso. Era só uma questão de ordem mesmo para discutir isso primeiro, porque o voto dela foi claro, ela entende que não tem nem contradição nem obscuridade. Ela está rejeitando os embargos, né? Não, por ela não teve as duas questões ela não apontadas. está acolhendo embargos. Isso, não está acolhendo. Eu só queria deixar claro, muito obrigada, tanto Wesley quanto o João. Wesley, na verdade, ele adequou, né, trouxe o que está por trás na discussão de lá, do RE, e, na verdade, as informações trazidas por ele até ratificam justamente o que o despacho de devolução mencionou e o que eu ratifiquei com base no despacho de devolução feito pelo CAF, que é, com relação a este tema, que foi justamente o tema dos autos desse processo, há uma decisão final. Então, eu acho que
não teria obscuridade ou contradição dizer que há uma decisão final com relação a isso, porque o próprio CARF determinou que julgasse isso. Então, se não fosse isso, o que seria? Então, por esses motivos, eu não apoio esse CARF, porque se eu não tiver que julgar, porque há uma decisão final nesse sentido com relação a este tema, eu entendo que eu não posso julgar, que tem que continuar sobre a estrada. E aí eu entendo que o despacho tem que ser revisto, tem que ser reconsiderado, e tem que ter uma outra manifestação para que seja sobrestado o processo, se realmente o entendimento for de que não há uma decisão final acerca do tema. Eu vou passar para o doutor Maurício, que tinha pedido a palavra. Não, me parece, eu sei que eu sou novo na casa, mas me parece que a gente nem precisa ir tão longe como fez o doutor Wesley, né? Entendo esse despacho aqui da Coordenação Geral da Gestão e Julgamento, que entende que teve o julgamento final, pronto, se considera que teve o julgamento final e acabou. Né? E aí a gente analisa se houve ou não contratação. Me parece que não houve também. Eu nem entraria no mérito de analisar como se deu o julgamento de inconstitucionalidade, a declaração de inconstitucionalidade lá no Supremo. Nem entraria nesse mérito, estaria vinculado ao despacho aqui da coordenação. Foi com base nele que eu voltei no... Então, vamos colocar em discussão se vocês entendem que há ou não a questão da obscuridade. A Letícia gostaria de falar. Pode falar, Letícia. Qual uma dúvida? Nos embargos ele fala em omissão, porque tem uma questão de ter citado no relatório e não no fundamento, porque de repente é só transcrever e não alterar em nada. Se não fala em omissão... Não tem omissão nos embargos. Ele aponta contradição e obscuridade. No máximo poderia entender a omissão de não ter transcrito, né, mais uma vez, embora já tenha sido indicado no relatório. Era só essa dúvida mesmo, se eles estavam sustentando a omissão ou não. Desculpa, falar em contradição, porque eu não teria repetido mais uma vez que se trata do RS 566622, então isso seria uma contradição, ou obscuridade, não sei. E a contradição seria porque a decisão não estava transitada de julgado, e eu discordo, porque o próprio despacho de devolução diz que a decisão era final. Então, por esses motivos, eu entendo que não há contradição, e com relação à obscuridade, eu entendo que repetidas vezes eu falei sobre a mesma decisão, e todo volta com base no 566-622 da STF. Então, inclusive, eu coloquei isso aqui também no meu voto dos embargos. Doutor João. Bom, sobre o acolhimento dos embargos, eu entendo que... Eu discordo da relatora nesse ponto, porque eu entendo que o primeiro ponto apontado pela embargante, que é a contradição, diz a embargante, me parece que ela tem razão nesse ponto, diz o seguinte: ora, a ementa diz o seguinte, a ementa do acordo embargado diz: uma vez transitado em julgado, a ação judicial deve ser cumprida seus ditames com a máxima consonância do contexto decisório. Aí, a contradição é: não houve trânsito em julgado. Eu não disse que era favor. Eu não disse isso. Não está isso escrito. Não tem isso na emenda, eu coloquei isso no meu voto. Eu não coloquei... Não tem isso na emenda? Na emenda do acordo... Peraí. Eu não coloquei que era a favor do contribuinte. Eu vou abrir de novo aqui, peraí. Não, só não escreveu, é verdade. Mas a emenda é essa que eu li. Essa é a emenda. A emenda é, uma vez transitado em julgado, devem ser cumpridos seus ditames. Eu não disse na emenda que havia decisão transitada em julgado a favor do contribuinte em momento algum. Eu não disse isso. E é isso que eu estou dizendo, que eu falei que havia uma decisão judicial. E a decisão judicial é o RS 566622. Em que momento eu disse que era uma decisão específica? Sim, agora eu estou entendendo. Eu não disse isso. Tá certo. Não há essa contradição, porque a senhora não disse que essa decisão transitada em julgado era uma decisão daquele contribuinte. Realmente, eu tenho que concordar com a relatora. Essa contradição apontada não tem mesmo. Porque diz aqui, embargante, analisando a emenda do julgado, temos que consta que está sendo dado provimento ao recurso voluntário, uma vez que a contribuinte teria decisão judicial. Então, isso está dizendo a embargante. E a relatora não disse que o contribuinte teve uma decisão judicial.
Então, essa contradição não há. E a obscuridade apontada ela diz no seu voto, segundo a embargante, diz no seu voto que teria sido transitado em julgado o RI 566622, quando, na verdade, segundo a embargante, não houve trânsito em julgado desse RE. Segundo, pode ser, conforme diz a embargante, segundo se verifica no site do Supremo, e cita. Então, daí a inconclusividade, a obscuridade do voto, que a embargante aponta. Do qual eu discordo. Foi transitado julgado? Bom, é o que eu estava dizendo. O despacho de devolução feito pelo CARF na folha que eu mencionei, e eu copiei aqui, o que o despacho de devolução está escrito, feito e assinado pelo CARF, primeiro, que teve o seu julgamento final, eu copio isso no meu voto e menciono. Pendente de embargo do contribuinte, que o Wesley falou. Pronto, mas que este embargo não muda o cerne da questão já resolvido. O próprio CARF, quando mandou esse despacho de devolução, deixou de sobrestar os processos justamente para entender que tem decisão final com relação a isto. Se não tivesse, por que deixaria de manter sobrestado? Não faria nenhum sentido. Os meus embargos analisados, ele está a mesma coisa. Eu estava olhando, na minha emenda não tem trânsito em julgado, só tem decisão final sobre os dispositivos declarados inconstitucionais, e aí aplica o RICAF, o artigo 62, mas não tem nenhuma vez que eu cito a palavra trânsito em julgado também. Não citei. Eu até coloquei trânsito em julgado. Eu não coloquei nem na emenda. Eu até mencionei que, para mim, trânsito em julgado e decisão final com relação a um ponto de discussão, eu entendo que é a mesma coisa, mas tudo bem, se não for, até é justo isso. Mas a grande questão é, o próprio despacho de devolução diz... Ela está pedindo a palavra já tem um tempão, gente. Ocorre o seguinte, o despacho de devolução, para mim, ele incorreu em notório erro, entendeu? Ele entendeu que houve embargo de declaração e isso era suficiente para manter o sobrestamento. Depois ele entendeu que houve o julgamento dos embargos de declaração e entendeu que aí o processo finalizou. Só que sobreveio os embargos dos embargos. Então, pelo fundamento que o processo encontrava sobrestado, ter embargos de declaração, deveria continuar, porque teve os embargos dos embargos, entendeu? Então, acho que a questão de fato, houve um equívoco aqui de haver trânsito em julgado, induzido por esse despacho aqui que está incorreto, entendeu? E acho que tem uma contradição a ser sanada. E acho que é pela via do sobrestamento, entendeu? Mas aí, então, PC, eu concordo plenamente com você. Por isso que no meu voto eu estou colocando. Se não há trânsito em julgado, por que deixou de sobrestar os processos? Isso, então, o CARF tem que se manifestar e, de repente, em todos os processos em que ele mandou esse despacho de devolução, o próprio CAF tem que se manifestar dizendo, volte a sobrestar porque não tem decisão final. Porque eu entendo que quando mandaram esse despacho de devolução deixando de sobrestar, é porque havia um entendimento de que a matéria não iria mais ser mudada, que os embargos opostos novamente não iriam alterar o que já estava decidido. Não é possível. Fernanda, a inteligência desse despacho não é essa, entendeu? A inteligência desse despacho é que foi julgado os embargos e o processo finalizou. Está errado. Não aconteceu isso. Pronto, então acho que tem que se manifestar. Mas o seu caso não é caso de sobrestamento. Sobrestando, entendeu? Por não haver trânsito julgado nesse RE. Não, mas aí, Paulo, desculpa falar, mas aí nós já tivemos um acordo de julgamento. E aí nós temos que respeitar a decisão do próprio acordo. A soberania mas o acordo falou que houve um trânsito julgado que não houve, entendeu? A soberania do colegiado decidida aqui, ela tem que fazer... ela tem que fazer o direito, ela tem que dar o direito, ela tem que dar uma resposta. E o que está sendo dito, então, o que foi julgado na sessão dos embargos, na sessão, é que não vale de nada. Então, assim... Mas o embargo de declaração pode ter feito modificativos sempre, entendeu? Não, assim, um erro não justifica o outro. Eu vejo que, se nós temos uma decisão que não foi falado em trânsito em julgado, mas decisão definitiva, seja dos dispositivos constitucionais, nós temos que respeitar essa decisão. Eu não posso deixar
porque daí nós vamos incorrer em insegurança jurídica. O contribuinte não sabe, então, se ele está sendo julgado ou não, e aí o CARF coloca para julgamento. Nós julgamos o processo, dizemos ao contribuinte aquilo que é o direito ou não, e agora vamos dizer, não, vai ficar sobrestado. Mas aqui, Wesley, a questão não é nem de sobrestamento. O que os embargos vieram foi somente para tirar a expressão trânsito em julgado, gente. É para esclarecer. Estou aplicando o RE, deixa eu terminar de falar, com repercussão geral, em função do artigo 62 do RICAF. Pronto, eu não preciso entrar no mérito se ele foi transitado em julgado ou não. Tem repercussão geral, eu sou obrigada a aplicar pelo artigo 62 do RICAF, simples. Mas eu não posso afirmar que houve um trânsito em julgado, é só isso, é um preciosismo, é tirar a palavra trânsito em julgado. E aí, sem entrar em relação à questão da Fernanda e tudo, é muito possível que o processo da Fernanda tenha sido liberado para julgamento, porque ele não versa exatamente sobre a questão que ainda está pendente de embargo do contribuinte. Então, a gente também não pode dizer que o CAF errou porque tinha que ter sobrestado no seu caso, porque o seu caso não versava sobre a questão que ainda está pendente de embargos, entende? Eu acho que é uma questão muito simples, é tirar a expressão que transitou em julgado. Mas, assim, se o colegiado entender que não é, eu entendo que ainda está pendente de trânsito em julgado, embora tenha aplicação em função do artigo 62. Né? Eu acho que ele está correto. Não, o processo, o RE não transitou julgado, então realmente está errado e isso tem que ser corrigido. Agora, o Wesley está certo, o processo foi julgado. Poderia ter sido julgado? Deveria ter sido sobrestado? E, portanto, não deveria ter sido julgado? Talvez. Não sei. Mas o fato concreto é que tem um acordo, está julgado. Ele não, se deveria ter sido sobrestado, o fato é que ele não foi. E foi julgado. Podemos nós, a turma toda, responder, inclusive funcionalmente, por ter atendido uma ordem do CARF para sobrestar, para não julgar. Mas, entretanto, julgamos. O que podemos fazer, no máximo, diante dos embargos, ou não desses embargos, não nesse teor desses embargos, mas diante de embargos, ter uma nova decisão modificativa. O que não pode fazer é, eu julguei, mas não devia ter julgado, e, portanto, vamos sobrestar a esta altura. Não, isso não pode, porque já está julgado. Já não foi sobrestado. Então, isso não pode. Poderíamos modificar a decisão, mas não podemos sobrestar mais, porque já passou o momento de sobrestar, já foi julgado. E eu concordo com a Sheila, a questão é muito simples. Tem simplesmente que retirar o trânsito julgado. O único defeito do acordo, sem entrar no mérito, porque não estamos discutindo o mérito aqui mais, sem entrar no mérito da imunidade, o único defeito do acordo é ter sido dito que tinha sido transitado em julgado o RE quando não estava transitado em julgado. Só isso. Eu sugiro uma vista de mesa desse processo, sugiro que a Sheila converse aí com quem é responsável pelo sobrestamento e aborde essa questão, porque tem vários processos que a gente já julgou, vários que vão julgar ainda, que saíram de um sobrestamento. Pelo precedente que eu verifiquei, esse sobrestamento, ele violou uma ordem do Supremo, entendeu? Exarada no ofício que mandava aguardar o trânsito em julgado. Então, não sei se... Já houve um e-mail da Elaine, salvo engano, que todos nós recebemos, falando em relação a esses processos. Tem que ver como que... Se isso aí não vai ser revisto em função desse tipo de embargo, entendeu? Porque já estão decidindo diferente em outras turmas. Então, acho que tem complicação para todo lado. Efetivamente, esse despacho está errado, entendeu? Ele faz uma referência a algo que não existe. Então, tanto que aconteceu isso, eles falaram numa reunião, olha, a gente liberou, mas segura, dentro do prazo do relator, inclusive esse prazo foi prorrogado de 180 dias, justamente porque não existia uma segurança se a gente ia continuar julgando esses processos ou não. E aí, depois disso, veio um e-mail da coordenação da Elaine, falando que sim, pode julgar esses processos, entende? Se esse e-mail veio depois desses embargos, já veio depois. Veio.
Veio depois. A gente já tinha julgado esse processo, eu até comentei com ela, eu falei, poxa, mas a gente acabou julgando na sessão de julgamento já essa questão. Né? Tinha até um processo que eu indiquei para a pauta, Sheila, sobre esse tema, e parece que ele foi retirado de pauta, não entendi muito bem. Existiu uma época que, foi justamente nessa época que a Elaine falou que eles iam prolongar esses 180 dias nesses casos desses processos. E aí pode ser que o seu verse exclusivamente sobre o inciso 2. Né? Não, é que eu acho que o processo que eu indiquei não foi julgado, diferente desses embargos que nós já julgamos. Eu acho que isso, exatamente, é diferente. É o mesmo que vai acontecer com o meu que eu tenho lá. Ela falou, já julgou, não tem o que fazer. Né? Então... O despacho de sobrestamento poderia ter tido outro fundamento, por exemplo, esse fundamento que o Wesley colocou, entendeu? De que efetivamente já teve o trânsito de julgado material aí da parte que importa para esse processo. Foi o que eu mencionei também no meu voto de embargos, PC. Com relação a este tema, entendi que com relação a esta parte, o que estava sendo entendido é que não haveria mais efeito modificativo para essa discussão específica. O cerne da questão que era esse. O cerne da questão discutidos no auto do processo. Agora, se for para alterar a palavra trânsito em julgado, qual o fundamento eu colocaria? Aplicação de um entendimento do Supremo com base numa decisão final? Não é decisão final também, entendeu? Você tem É que dá uma coisa julgada formal, né? Não, olha só, pessoal. Assim, material, né? Trânsito julgado material e não formal. Eu posso repetir uma sugestão com preciosismo. No caso, não tivemos o trânsito em julgado. Okay. Por isso que eu não acolhi, Wesley. Eu acho que é preciso. Só deixa eu terminar assim. Não tivemos o trânsito em julgado, ok. Mas tivemos uma decisão em definitivo para as materialidades X, Y, Z. Enfim, nós temos uma decisão definitiva em relação ao tema da constitucionalidade ou não, né, da inconstitucionalidade sobre os incisos tais ou sobre... E aí pode citar o RE, não tem problema, no meu ponto de vista. Pelo contrário, tem que citar, porque é de lá que está dando a decisão definitiva. Não tem o trânsito julgado, ok, beleza, mas nós temos decisão em definitivo sobre a materialidade que foi posta em julgamento. Essa é a minha sugestão. Inclusive, está no meu voto lá, isso aí. Eu não coloquei trânsito em julgado. Eu alterei isso também no meu voto. Na parte que eu li, eu coloquei: o referido despacho assevera claramente que o RE teve seu julgamento final. Aí eu ponderei. Ora, se julgamento final e trânsito julgado não são termos que traduzem entendimento de que não há como mudar a decisão com relação àquele tema, que for objeto de ampla discussão judicial, fico confusa. Ainda mais que, na minha única possível interpretação da leitura do despacho acima mencionado, curto e bem objetivo, resta claro que os processos administrativos estavam sobrestados justamente porque havia um possível risco de mudança de entendimento e, posteriormente, foi determinado o fim do sobrestamento, por entender que havia uma decisão final com relação a este tema. Então, assim... Acho complicado você se pegar tanto nesse despacho que está notoriamente errado, entendeu? Mas assim, PC, se está errado, a gente não pode julgar. Está errado por alguém que não tem competência para julgar, entendeu? Pronto, então assim, a competência para julgar é nossa, não é de quem fez esse despacho. Você precisa trazer outro fundamento. Mas eu não posso trazer esse fundamento porque eu julguei o processo porque ele não está mais sobrestado. Se ele tivesse sobrestado, eu não julgaria. Mas se o CARF se posiciona me dizendo não está mais sobrestado porque teve decisão final sobre o tema, gente, e até o Wesley está falando que está analisando até a discussão do Supremo, realmente o tema não tem mais como mudar. Então, assim, eu julguei por causa disso. E aí, quando eu entrei no mérito e julguei porque o processo já tem uma decisão, o recurso já tem uma decisão final, pronto, eu dei provimento ao recurso porque o motivo pelo qual não estava sendo considerado imune foi um artigo que foi declarado inconstitucional. Isso não vai mais mudar. Então, por isso que eu julguei. Porque tem uma decisão do STF que diz claramente que não pode ser afastado por conta do artigo tal. Então, eu acho que o Dr. João tem razão e a solução da doutora Sheila seria bem assim, prática ao processo. Eu acho que é acolher só para acrescentar que ele não foi transitado em julgado e que você está aplicando, porque há uma repercussão geral, a decisão
nesses termos te vincula pelo artigo 62. Eu acho que a gente não vai voltar a discutir nada, não é nada... Eu coloquei isso, mas eu não acolho porque eu entendo que Você não está acolhendo, é essa a questão. Você não acolhe, mas você entende que tem que colocar, entende? Isso é Mas eu coloquei, foi o que eu disse, por entender, por querer ser clara, e por querer facilitar o entendimento, no bojo, eu entendo, e aí vocês, por favor, me digam se não está claro, eu entendo que tudo que foi levantado, eu repeti e tentei deixar mais uma vez claro, ou seja, disse que eu não estava dizendo qual era a decisão. Eu fiz questão de dizer, olha, a todo tempo eu estou falando dessa decisão. Se ficou em dúvida, repito aqui, estou falando única e exclusivamente desta decisão. E, quanto ao processo não ter sido transitado em julgado, se não foi transitado em julgado, pelo menos é uma decisão final que não vai mais mudar. Por isso, julguei dessa forma. Então, assim, eu entendo que não havia realmente contradição ou obscuridade. Eu entendo que não. Mas, ainda assim, eu esclareci o que me perguntaram. Como sempre eu falo assim, às vezes eu trago o artigo 67 do regimento, às vezes está repetindo motivos da impugnação. Eu falo, olha, para mim já foi discutido, para mim está repetindo, mas ainda assim eu vou além e faço. É isso que eu estou fazendo. Eu entendo que não merece ser acolhido mesmo, porque eu não entendo que teve contradição ou obscuridade. Mas, ainda assim, eu esclareci. Agora, no final das contas, eu realmente não acolho porque entendo que não teve, mas eu esclareci. No bojo está esclarecido. Tá. Doutor João. Eu acho que, como sempre, né, eu acho que a posição prudente do Paulo talvez seja melhor. Vamos tirar com risco de mesa. Eu estou olhando o processo aqui de novo, porque me parece que realmente é de fácil solução. Mas eu estou olhando aqui rapidamente, eu quero olhar com mais tempo, se a hipótese que foi aplicada para se entender, para se julgar e não sobrestar e se julgar, foi a do inciso primeiro e inciso segundo. O senhor analisou isso. Inclusive, eu aprendi isso com você, João. Por causa deste processo. Porque a gente analisou no relatório fiscal, a gente analisou e julgou isso. A gente passou um tempo analisando isso. Eu não me lembro mais desse processo. Foi esse que é inclusive de Visgandra, que foi um processo que realmente é bem... É um processo denso e tal. E aí você me perguntou, bom, eu não é qualquer inciso, eu aprendi com você neste processo, que a gente demorou bastante julgando. A gente foi no relatório fiscal para ver, na fundamentação, qual o artigo inciso que foi lançado. E foram justamente esses que tinham sido objeto de mudança de entendimento pelo Supremo. Então, por isso que a gente deu provimento. Porque se fosse... Inclusive, tem outro processo, salvo engano, da Fundação ABC, que não é baseado nesses incisos. E aí, por isso, eu neguei provimento ao recurso. Mas neste eu dei provimento, porque o senhor realmente, no momento daquela análise, o senhor realmente confirmou no relatório fiscal, em todo o lançamento, que tinha sido, de fato, sim, com base no... Isso. Me lembro muito. Porque também já está na hora, doutora Sheila, a menina tem que sair. Sim, vamos interromper e sair em vista. Eu acho que realmente, talvez não seja tão complicado resolver esses embargos, vai ser fácil, a Fernanda já deixou tudo narrado, e a gente volta, até hoje, o fim do dia, está resolvido. Sim, concordo plenamente, eu acho que já... Paulo, como sendo, o doutor Paulo procura o caminho mais sábio para resolver as coisas. Vamos interromper a gravação? Só um pouquinho. Diga lá.